Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série de livros dos Pioneiros, de Laura Ingalls Wilder, e vamos falar sobre Estes Felizes Anos Dourados. Um livro lindo, sim, mas de todos é o que menos me chamou a atenção, não sei porquê, não é? Ele tem uma pegada um pouco diferente, e vocês vão entender por que eu não curti tanto assim. Mas ele tem uma linha de raciocínio, ele tem sim uma base, né? Ele tem um plot definido, que é do começo ao fim do livro. A Laura, depois de conseguir o seu certificado, dando ali os seus primeiros passos e crescendo como professora, né, se desenvolvendo como professora e profissional, esse é o enredo do livro. E o relacionamento dela com o Almanzo. E o que eu acho que eu não curti é que isso tudo foi meio assim, de uma forma tão seca. Eu não sei explicar. Mas é que assim, a gente esperou por tanto tempo, né? Tantos livros anteriores que a gente sabe que vai rolar alguma coisa entre eles, e a gente esperou por tanto tempo, e eu não sei, eu acho que a expectativa era grande demais, sabe? De você querer que fosse algo mais bonito, mais romântico, e se você for parar para pensar, não foi o caso, não foi assim tão bonito, tão romântico. E da mesma forma, a gente tem uma outra visão também da Laura, porque assim, é óbvio que ela, no primeiro momento, ela queria que a Mary fosse a professora da família e tudo mais, mas ela tomou gosto pela coisa. A Laura, ela gostava de estudar, não é? E ela queria provar para si mesma que ela era ou poderia ser uma professora excelente, uma professora certificada, não é? E tudo mais. Ela pegou gosto pela coisa. Ela sabia que ela queria e poderia ser uma boa professora. Mas, ao mesmo tempo, ela vai dar aqui a entender e vai falar claramente para algumas pessoas que ela detesta lecionar. Ela não quer, ela não gosta. E ela detesta. E aí a gente fica assim, como? Né? Que ela não gosta, ela detesta e tudo mais. É claro que ela ingressou nisso, ela vestiu a camisa e ela pôs, né, todo o seu coração. Não, eu vou estudar, eu vou correr atrás do tempo perdido, eu vou ser uma professora para ajudar a Mary. Mas ela tinha essa questão do orgulho. Não, eu sou professora e eu batalhei para isso. Então a gente viu com tanto orgulho, né, nos livros anteriores, ela ali estudando muito para conseguir o seu certificado. E aqui a gente vai ver a mesma coisa, porque ela vai estudar muito para conseguir um certificado do nível mais avançado ainda, isso antes dela se casar, e ela fez porque ela não ia lecionar mais, né? Uma vez que ela ia se casar, naquele tempo mulheres casadas não poderiam lecionar, mas ela fez mesmo assim esse curso e prestou ali o teste e tudo mais, para conseguir um diploma, só para poder dizer para ela mesma, olha, eu consegui e eu poderia ter sido uma grande professora, né? Apesar de não exercer, apesar de que ela iria se casar ali com o Almanzo dentro de algum tempo, e ela então não seria mais professora. Ela então conta os dias ali para ela poder se casar e sabe dizer, puxa, finalmente, agora eu não preciso mais lecionar. Não é? Porque ele então agora seria uma dona de casa, uma mulher casada. E aí sabe, isso não me desceu muito bem, assim, né? A gente fica, poxa, mas a Laura, ela não gosta, né, de lecionar, isso vai ficando muito claro durante a narrativa, né? Um pouco seca. Eu acho que é isso, acho que foi a forma que ela narrou, não é assim aquilo que eu esperava, porque a gente esperou tanto tempo para que ela pudesse realizar o seu sonho de ser professora, realmente uma professora, e também ali, né, a gente esperou por tanto tempo ali que o Almanzo ali ia se declarar para ela, então a gente achava que quando isso fosse acontecer, iria ser, né, um evento, um grande acontecimento, até mesmo o casamento, eu achei que ia ser uma coisa linda, romântica, e o Charles tocando, e não sei o que, um vestido bonito, ela entrando na igreja, e não foi nada disso, como nós vamos ver, né? Eu acho que foi isso que me pegou um pouco nesse livro, né? Foi a falta desse algo mais aí.
né, eu achei um pouco seco. Acho que é porque a expectativa era grande, né? A gente esperou demais para que ela fosse professora, a gente esperou demais pelo casamento dela com o Almanzo. Mas vamos à história, vamos ali por partes. Primeiro começa quando ela recebe uma proposta ali irrecusável de ser professora, só que por um período, né? Ali um período do ano letivo. E só que esse lugar era longe, tão longe que não compensava ela voltar para casa, então ela teria que ficar lá e dormindo na casa do responsável ali, né, pela escola, pelo reitor ali. Então ela aceita, até para poder ajudar a Mary e tudo mais, né? Ela ainda não tinha esse envolvimento com o Almanzo, então ela parte ali para esse colégio e ela muda, ela cresce, porque ela coloca né, uma roupa bonita, uma roupa séria, ela pendura o cabelo para trás, né, faz aquele coque. Por ela ser muito baixinha e muito nova, eu acho que as crianças no primeiro momento não respeitaram ela, diziam, não, mas você não é professora, porque ela era muito novinha ainda, realmente, né, para ser professora. E baixinha, mesmo para a idade dela. Então ela colocou um saltão desse tamanho, né, e assim, e foi, né, foi na fé. Teve muitas dificuldades no primeiro momento em lidar com os alunos, nós vamos ter umas situações assim, que dá agonia, né? A gente fica ali junto com ela, meu Deus, que situação horrível, dá vontade de fugir, de sair, largar tudo realmente, e eu entendo ela. A casa onde ela está hospedada, o rapaz lá é muito bom, mas a mulher dele é um cocô. Literalmente, a mulher dele é horrível. Trata ela mal, mas mal mesmo, de uma forma assim que você... Meu Deus, que mulher é essa, né? Pra que isso? Ela é, sei lá, má, agressiva. Tipo, a Laura tenta puxar a conversa, tenta dizer bom dia. Lógico, isso é questão de educação. E ela não responde, ela não tá nem aí. Essa mulher, ela não vai com a cara da Laura em momento algum e trata ela muito mal. E a gente sofre com ela, né? Porque tudo que ela queria era ir para casa, pelo menos no final de semana, para não ter que ficar morando ali, dormindo ali, né? Aguentando aquela mulher. Imagina só, o dia todo. Durante a semana tudo bem, porque ela ficava na escola, grande parte do dia, e tudo mais. Mas nos finais de semana, tudo que ela queria era ir para casa. Só que mal sabe ela que o Almanzo se propôs, em um primeiro momento, por bondade, por amizade, se propôs a ir buscar ela todos os finais de semana e levar para casa e depois levá-la de volta para a escola. E isso era uma longa jornada, tá? Era longe, era uma outra cidade ali. Era uma caminhada longa. Até porque o Charles ele não tinha condições de fazer esse bate-volta aí toda vez, né? Várias vezes, porque, como eu disse, era uma jornada muito longa. A parelha, né, os cavalos dele não aguentariam, né? Seria forçar demais. O Almanzo, então, ele tinha mais condições, os cavalos dele, né? Aqueles cavalos puro sangue e tal. O Almanzo, então, se prontificou a fazer isso e aos finais de semana, então, buscar a Laura. E vão passar por uma série de situações, vai haver um dia em que vai estar nevando muito, e mesmo assim ele vai buscá-la, e em determinado momento ela até vai pensar assim, poxa, por que ele faz isso, né? Será que ele espera algo em troca? Será que... Ela já começou a desconfiar, né? E ela dá um fora. Tem um momento, inclusive, que ela dá um fora. Ela diz assim, olha, muito obrigada, eu aceito a sua gentileza, até que você tem me ajudado, você tem feito isso durante um bom tempo, mas olha, você não precisa se sentir obrigado se você não quiser. E tipo assim, como quem dizendo, olha, é só amizade, eu só tô aceitando porque eu quero ir para casa mesmo, entendeu? E enfim, então ele dá esse corte nela. E o Almanzo, nessas idas e vindas que ele vai buscá-la, ele acaba sem querer, assim, ele acaba se apaixonando por ela, essa que é a verdade. E ela, né, ali meio que desconfiada, mas o Almanzo não, ele já tem algo, ele já percebe algo de diferente nela, desperta aí essa paixão, né? Eu acho que pelo fato de vê-la ali mais madura,
né, uma mulher lecionando, então, até porque a diferença de idade deles é muito grande, quase 10 anos de diferença de idade, o Almanzo a via como uma irmãzinha, não é? Alguém, né, mais nova, uma amiga, irmãzinha. Mas aí ele começa a olhar, então, com olhos diferentes, e a Laura não, porque ela jamais imaginou que isso pudesse acontecer e ela não queria se relacionar com ninguém. Inclusive, ela diz em um determinado momento que se ela fosse se casar, ela jamais se casaria com um fazendeiro. E olha que o pai dela é fazendeiro. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, que, sabe, do livro, meio que desconstrói, sabe, tudo que ela veio construindo ali nos livros anteriores, não é? Poxa, quer dizer que ela não quer, ela tem esse preconceito, isso vai ficar muito claro, ela vai se fazer muito difícil, né, para o Almanzo, até pelo fato de ele ser um fazendeiro. E eles vão ter uma conversa depois que isso vai ficar muito claro, o quanto, assim, ela não queria, ela não esperava realmente que ele fosse se apaixonar por ela. Tá, mas enfim, um dia, então, acaba esse ano letivo aí, e o Almanzo continua buscando ela em casa para dar uns passeios ali de cavalo. Ele comprou um trenó, não é? Chegou a época lá do frio, da neve, para eles passearem de trenó, e eles andam para lá e para cá, e é muito gostoso, é muito interessante ver essa interação social, né? Não só com o Almanzo, mas com as outras pessoas também. Ela vai fazer vários amigos e tudo mais, mas ela vai estar ali sempre junto do Almanzo, e o Almanzo sempre do lado dela, olha, sempre escoltando ela de volta em casa, né? Sempre que tinha algum evento, ele levava ela ali de braços dados até em casa. Todo dia ele estava lá batendo na porta para levar ela para passear, né, nos cavalos e tudo mais, né, para ver a neve e, enfim, o trenó que ele tinha. E ela gostava demais disso. Mas ela começou também a sentir algo por ele, já que ele estava tão interessado, né? Esse era o curso natural das coisas. E ela vai ter uma conversa com a Mary, e inclusive a Mary vai dizer que ela vai vir, né, de férias, e ela vai perguntar: por que você vai sair de casa e seguir esse rapaz Almanzo? Por que você vai fazer isso? E ela responde: porque esse é o curso natural das coisas. As pessoas se casam, não é? Precisam se casar. Chega um momento em que você tem que sair de casa e se casar e ter filhos e essa coisa toda. Mas ela não diz assim: porque eu o amo, porque eu gosto dele e estou apaixonada e tudo mais. Ela vai receber dele, finalmente, um pedido. Ele vai dar um anel para ela, uma aliança, e eles vão estar na charrete, né, num desses passeios ali. E ela vai simplesmente: não, tudo bem, eu aceito, né, vamos nos casar e tudo mais, pode me dar um beijo de despedida. E eles dão aquele primeiro beijinho, simplesmente. E aí eles começam então a fazer planos pro casamento. O Almanzo vai dizer depois: olha, a gente não pode se casar no fim dessa semana mesmo. Ela: o quê? Não, mas é porque, olha só, eu conheço bem a minha mãe e a minha irmã. Eu falei para elas que a gente ia se casar, só não falei quando, não falei nada. E eu sei que assim que elas virem isso, elas vão querer vir para cá e vão querer fazer tudo do jeito delas e vão querer gastar dinheiro para fazer aquela cerimônia e tudo mais. E eu não quero isso, eu acho que você também não quer. Então eu acho que a gente pode fazer tudo de uma forma mais simples. Daqui a uma semana mesmo a gente se casa e pronto, acabou. Porque senão não vai dar certo, né? Minha mãe vão chegar aqui e vai ser aquela coisa toda, né? Quando elas vierem, provavelmente a gente vai estar casado, né? Sabe? Não é bonito, não é romântico, né? E aí a Laura: tá bom, só que eu não vou ter tempo de comprar um tecido bonito para minha mãe fazer uma roupa. Ela está trabalhando em uma roupa para mim, um vestido lindo, só que é preto. Não, mas você se veste muito bem, eu sei que seu vestido é lindo e é novo e não sei o que, vai com ele mesmo. Ela se casa de preto.
sei lá, não é, sabe, não é aquela visão bonita, romântica, eu achei meio pesado, meio nostálgico, inclusive, dá a impressão que ela queria muito se casar com o Almanzo, ao mesmo tempo, para poder fugir, inclusive, de dar aulas, mas ela tem aquela questão que fica muito claro, a dor foi tão grande, mas tão grande, acho que ela quase se arrependeu ali no altar, por sair de casa, não é? A falta. Isso é lindo, ok, é lindo, mas tipo assim, ela não queria trocar a casa, estar perto da casa dela, do pai dela, aquele ambiente, o violino e aquela coisa toda. Ela não queria trocar aquilo por nada. Era um ambiente gostoso, maravilhoso, ok. Né? Então ela ficou com essa dor no coração. Ela disse, eu nunca mais vou para minha casa, tipo, morar na minha casa com os meus pais, né? Que ela chamava de minha casa, né? Ali está, nas noites ali, ouvindo o violino do pai, tocando até eu dormir e tudo mais, sabe? Tem esse peso tão grande que eu não sei se era necessário, sabe? Porque é um dia festivo, era um dia de alegria. Poxa, ela estava se casando, realizando os sonhos dela e tudo mais, né? Mas ela consegue imprimir ao mesmo tempo um peso tão grande, uma ambiguidade tão grande aqui nos sentimentos, né? Que a Laura expressa, não é que você fica meio perdida, meio assim, poxa, mas por quê, né? Eu acho que foi isso que não me agradou tanto nesse livro mesmo, né? Essa forma meio seca, meio pesada até, que ela enxerga as coisas. Então, ela vai, mas, né, parte, mas com muita tristeza realmente, depois do casamento, vai para a sua casa nova e tudo mais. Já começa ali a trabalhar, fazer planejamentos, aquilo, outro. O que a gente, né, que eu vou contar também no outro livro, mas aí o que vai acontecer? Naquele momento em que o Almanzo a pede em casamento e dá a ela aquele anel, ela diz, não, vamos conversar primeiro, ok, eu até caso com você, mas primeiramente, eu não quero me casar com um fazendeiro. Na cara dele, eu disse que eu jamais na minha vida me casaria com um fazendeiro, por isso, mas Laura, seu pai é fazendeiro. Ela disse, eu sei, mas né, ele é mais assim, pioneiro, ele é mais aventureiro do que fazendeiro, na verdade, né? E tal, ela começa a conversar, a dar as razões dela, e o Almanzo, por outro lado, também vai dar as razões dele. Não, mas não tem nada. Olha, eu faço um pacto com você, você não quer se casar com um fazendeiro, ok. Me der 3 anos, a gente se casa, e se depois de 3 anos você não estiver feliz aqui no campo, na minha propriedade, eu largo tudo, eu deixo de ser fazendeiro e a gente procura uma outra coisa. Se no decorrer de 3 anos você se sentir infeliz, a gente muda, a gente dá um jeito. Já que você não quer um fazendeiro, mas só me dá 3 anos, porque eu tenho certeza, eu vou te provar que a gente pode viver, que a gente pode ser bem feliz e pode ganhar muito dinheiro, inclusive, não é? E então a Laura é convencida a se casar com o Almanzo por causa disso, né? Poxa, chato, né? E ela diz também, outra coisa que eu queria falar com você, na hora do juramento, eu não quero dizer assim que eu prometo ser obediente. Pula essa parte. Tá bom, a gente fala com o pastor ali, beleza, enfim. Tá bom, então vamos nos casar, já que você aceita, conversamos, né? Então, se for assim, eu aceito me casar com você. E aí termina o livro. Simplesmente, né? Eu confesso que eu queria mais, eu acho que realmente eu me frustrei, eu acho que era por causa da expectativa dela, sabe, demonstrar aquele amor. Em nenhum momento você vê ela demonstrando, sabe, aquele amor, aquela paixão, aquele romantismo pelo Almanzo, o casamento em si, né? A preparação não foi aquela coisa bonita, maravilhosa. Inclusive, ela se casou de preto. E depois tem um clima pesadíssimo. Ela chorando, mas não por nada. Chorando porque ela estava saindo da casa dos pais. Enfim, sabe? Estranho. Então, o Almanzo vai fazer essa proposta aí para ela. E nós vamos ter um livro, o próximo livro, que é justamente os primeiros 4 anos, que é o último livro,
que vai mostrar então como é que foi isso, como é que ela viveu esses 3 anos e depois um ano a mais que ela deu, que foi o ano da graça, vocês vão entender. E aí o que ela decidiu? Se ela resolveu continuar com o Almanzo na vida de fazendeiro, ou se eles fizeram alguma outra coisa, tomaram alguma outra atitude na vida, se deu certo realmente, vai ficar pra gente saber depois na próxima história. Mas termina assim, o casamento, e o Almanzo prometendo a ela que tudo ia dar certo, que eles iam viver bem e ganhar muito dinheiro, inclusive. E ele disse, só me dê alguns anos, só me dê 3 anos, e eu provo para você. E, enfim, essa foi a história, esses anos, né, esses anos dourados, felizes anos dourados, e eu espero que você tenha gostado, e até a próxima, que já é o último livro, e eu te espero até mais.